Conselho de Segurança. Dear colleagues, it is my privilege to announce that the 2020-22 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da revista Sábado. O som que acabamos de ouvir foi o do anúncio por parte da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, do vencedor do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento em 2022. O bravo povo da Ucrânia, representado pelo Presidente, líderes eleitos e sociedade civil. Ao longo deste podcast vamos debater a importância do prémio, o seu significado político neste momento de escalada do conflito com a Rússia, e vamos também olhar para o Reino Unido, onde Liz Truss está a bater recordes de impopularidade e já há quem veja que o seu curto governo possa estar a chegar ao fim. Para esta análise temos, como habitualmente na redação da Sábado, o professor universitário Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Vasco, este ano havia 3 finalistas do Prémio Sakharov, que eram o povo da Ucrânia, Julian Assange e a Comissão da Verdade da Colômbia. A atribuição deste prémio ao povo ucraniano, representado pelos seus líderes eleitos, neste caso nomeadamente Zelensky, tem obviamente um significado político. Sim, mas não é um significado novo, não é? Chocar-me se o Parlamento Europeu atribuísse o prémio ao povo russo. E é esse o problema com este prémio. Quer dizer, eu confesso, não acho este prémio particularmente interessante de nenhum ponto de vista, porque, para quem não saiba, quem está a ouvir e quem não saiba, que é um prémio basicamente que é entregue para o Parlamento Europeu e as nomeações são feitas pelos parlamentares, normalmente pelos grupos parlamentares, e isso explica um bocadinho aqui a variedade, não é? Ou, alternativamente, por 40 ou mais deputados, o que foi o caso do Assange. Foi nomeado por, aliás, alguém que encabeçou essa nomeação do 5 estrelas italiano, uma senhora do 5 estrelas. E, portanto, isto é uma coisa muito institucional, politicamente correta, previsível. O ano passado foi o Alexei Navalny. E pronto, quer dizer, acho que isto não tem grande história. Por outro lado, vários dos galardoados com o Sakharov vieram mais tarde a ganhar também o Nobel. Pois não, tudo certo. Tudo certo, não digo que não, mas não acho este prémio, o que é que eu hei de dizer? Não acho este prémio particularmente interessante, acho demasiado institucional e previsível. Portanto, o Nobel, há anos que eu acho melhor, há anos que eu acho pior. O Nobel, de facto, tem outro interesse, não é? Isto é uma coisa muito particularizada, não é? Quer dizer, muito previsível nesse sentido. A Comissão de Reconciliação colombiana era absolutamente previsível que a esquerda nomeasse aquele grupo ou outro grupo semelhante, e era absolutamente previsível que o PPE, o Partido Popular Europeu, nomeasse o povo ucraniano. E desse ponto de vista, quer dizer, não parece que acrescente nada, que não provoca discussão, não coloca luz, não ilumina problemas, tipo em África ou Ásia, seja o que for. E, portanto, acho que é uma coisa muito, enfim, como a União Europeia, pouco interessante, eventualmente necessária, mas pouco interessante. Por outro lado, Sakharov dá-se a curiosidade de ter sido um físico russo, um grande homem, pai da bomba de hidrogênio soviética, que lutou pela democracia. João, queres explicar um pouco para quem não conhece a história, quem foi também Sakharov e a importância que ele teve nesta luta pela liberdade e pela O nome de democracia? Andrei Sakharov é particularmente adequado para um prémio deste tipo. Eu não concordo com o Vasco, porque este prémio é uma emanação do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem vindo a ganhar importância e, aliás, a atribuição destes prémios contribui para isso ao longo dos últimos anos e, obviamente, o seu nível de representatividade é limitado, mas ele é, de facto, um órgão legislativo das instituições europeias. E este prémio, aquilo que o Vasco chama o cunho muito previsível das nomeações e até das vitórias, tem a ver com o equilíbrio de forças dentro do próprio Parlamento Europeu, e este prémio acaba sempre por ter
alguém que aparece como nomeado, este ano foi o caso de Julian Assange, por grupos de esquerda radical ou de extrema esquerda, e depois tem aqueles candidatos que são os mais consensuais, que umas vezes ou não são pactados entre os socialistas e sociais-democratas europeus. Portanto, e os emanando dos eurodeputados é um reflexo da diversidade do Parlamento Europeu. É um reflexo da diversidade do Parlamento Europeu, é previsível no sentido das nomeações e até das vitórias, e está circunscrito a um tema muito específico, que tem a ver, de facto, com a questão dos direitos humanos. E tem tentado, nos últimos anos, afastar-se única e exclusivamente da temática europeia. Por exemplo, se é certo que Navalny ganhou o prémio o ano passado, a chamada oposição democrática da Bielorrússia ganhou o prémio no ano anterior, é preciso referir que, antes disso, quem ganhou foi um economista uigur, e esse simples facto contribuiu para mais uma ronda de dilemas e confrontos e divergências diplomáticas muito graves entre Pequim e os Estados da União Europeia. Nesse aspecto é um prémio importante. Depois, ele é uma emanação parlamentar. O Prémio Nobel também. O Prémio Nobel da Paz, nós tendemos a esquecer isto, é um Prémio Nobel que é diferente deste Prémio Sakharov. Já podemos falar disso porque abrange um leque muito mais vasto, mas ele é também uma emanação do equilíbrio de forças do Parlamento norueguês. Ele é atribuído pelo Parlamento norueguês, pelo Comitê de Oslo. Sakharov. E foi importante porquê? Foi importante não só pelo papel que ele desempenhou naquilo que foi uma oposição não violenta dentro do regime soviético na sua última fase, foi importante porque representou aquilo a que nós hoje em dia, com a distância temporal, podemos chamar uma tomada de consciência quanto às consequências que em o desenvolvimento e a utilização e a experimentação e a investigação de armas nucleares. Foi importante por aquilo que ele tentou teorizar, de uma forma errada, mas muito importante à época, de uma possível convergência entre aquilo que era o sistema comunista e aquilo que era o sistema ocidental, através de um intercâmbio que acabaria por diluir pelo menos certos aspectos mais violentos do partido. Foi importante porque foi o caso de um homem, e não houve assim tantos no bloco soviético, podemos apontar pessoas com grandes responsabilidades políticas que antes de Sakharov tomaram posições idênticas e passaram para o ramo da dissidência. Milovan Djilas, na antiga Jugoslávia, quando rompeu com Tito, é um exemplo claro que se pode assinalar, mas estamos a falar de um membro da Academia de Ciências da União Soviética, uma das raras instituições que tinha uma reputação e um reconhecimento público positivo nos tempos soviéticos e que a perdeu atualmente de uma forma bastante infeliz. Foi um homem que, estando próximo do poder, tendo uma posição social relevante, abdicou de tudo em torno de uma campanha pela defesa dos direitos humanos. E é preciso não esquecer que é precisamente a decisão de Gorbachev de libertar ele e a sua mulher, que sempre o acompanhou nesta luta, Helena Bonner, do exílio que lhes tinha sido imposto na cidade de Gorky, uma daquelas cidades nos Urais que estava fechado aos estrangeiros, que marcou um ponto relevante na perestroika. E naquilo que foram os debates políticos que vieram a pôr termo ao regime soviético, os debates no Parlamento que foi criado, Andrei Sakharov surgiu como uma figura absolutamente consensual, pela maneira como muitas vezes presidiu esses trabalhos e como pôs ordem calma naquilo que eram as suas paixões. Portanto, quando ele morre, ele é das raras figuras que, depois daquele período tumultuoso dos anos 90, é respeitada, muito respeitada em toda a sociedade russa e não apenas, o que é raro, noutros Estados que se emanciparam da União Soviética. Por isso, a escolha de Sakharov foi uma escolha muito ajustada para nomear um prémio por parte do Parlamento Europeu, que na altura, não esquecer, quando este prémio é criado em 1988, quer com isto também abrir uma porta para aquilo que poderia ser uma cooperação com a Rússia e lembrar que a Europa, das instituições europeias, da União Europeia,
era muito mais e pretendia alargar-se muito mais para aquilo que tinham sido os Estados do leste que estavam sob domínio soviético. Ele representava, no fundo, um conjunto de valores e é interessante que no anúncio deste prémio, a Presidente do Parlamento Europeu referiu que o povo ucraniano está a defender aquilo em que acredita, a lutar pelos nossos valores, a proteger a democracia, a liberdade e o Estado de Direito, que vai ao encontro de algo que nós temos discutido aqui ao longo das últimas semanas e que tem a ver com esta quase distinção entre a luta do bem contra o mal, mais uma vez. Sim. Antes de mais, quer dizer, obviamente, estou de acordo com aquilo que o João disse sobre os primeiros anos do prémio e obviamente, sobre Sakharov. No entanto, continuo a pensar que eu não vejo grande utilidade política, e o João referiu bem a atribuição do prémio ao tal economista, cujo nome agora também não me recordo, o Uyghur há 3 anos atrás. Esse sim... Guilherme Tottier. E houve outros casos no passado, atribuição a Aung Suu Kyi de Myanmar, menos problemático. Também a países líderes africanos, mas, ou seja, não é uma coisa europeia, tem havido galardoados de diferentes continentes. Mas o caso da Aung San Suu Kyi, se desculpem só um momento, ela recebeu o Sakharov primeiro, antes de receber o Nobel no ano seguinte, em 1991, e há 2 anos ela foi suspensa do comitê que discuta a atribuição do prémio, tal como no prémio Nobel. Portanto, não são só os membros do Parlamento Europeu, mas aqueles antigos galardoados que podem participar nessa discussão para nomeações, por causa da polémica no tempo em que ela foi Primeiro-Ministra, da questão dos Rohingya, das perseguições militares à minoria muçulmana Rohingya. Isso levou, tal como no prémio Nobel, também aqui não é retirado o prémio a pessoas que tenham cometido atos considerados não dignos ou incompatíveis com aquilo que foi a sua anterior atividade que lhes levou ao prémio, mas levou à sua suspensão. Aung San Suu Kyi está novamente presa e ficará presa para a eternidade por vontade da junta militar. Por acaso acho que este é um bom exemplo de como muitas vezes estes prémios, sobretudo este, muitas vezes, quer dizer, fazem o reconhecimento de símbolos. É como se houvesse um efeito espelho, não é? Nós projetamos um conjunto de valores, uma imagem para outros políticos, para outras partes do mundo, e pensamos que eles correspondem àquilo. Eu espero que no caso da Ucrânia e sobretudo de Zelensky não haja um engano. Mas... Porquê? Porque, quer dizer, pensar que o Zelensky é um democrata é um bocadinho naif ou muito generoso, porque o regime não era isso. Quer dizer, dir-se-á que o regime é mais democrático do que o russo, com certeza. Mas, quer dizer, não estamos aqui a falar de um senhor que combateu pelas liberdades e os direitos humanos. Não é esse o caso. Poderá estar a fazê-lo agora, não sei se está, duvido que esteja, mas seguramente antes da invasão o regime não era isso. E, portanto, eu não vejo o conflito russo-ucraniano como esse combate entre o bem e o mal, mas é esse tipo de narrativa que o Parlamento Europeu está a promover. E está a promovê-lo porque, obviamente, a União Europeia está totalmente empenhada naquele desfecho. Mas isso é que eu acho que é o problema, não é? Isso é que eu acho que é o problema. Quando digo que é demasiado institucional, demasiado previsível. Pronto, mas ok, a objeção também não é... E este pode ser considerado mais um passo ou um apoio no sentido de uma futura adesão da Ucrânia à União Europeia? Os critérios da adesão à União Europeia são bem claros. São claros e definidos, mas politicamente é um sinal dado também, ou pode ser visto pelo menos em Kiev como mais um sinal do apoio do Parlamento Europeu a essa futura adesão? Pode ter essa leitura da medida em que expressa uma opinião maioritária, claramente, do Parlamento. Agora, vamos lá ver, os critérios da adesão são bem claros e espera-se que não haja flexibilização desses critérios neste caso, porque depois isso cria precedentes e uma série de problemas. Eu estou convencido que a Ucrânia demorará muitos e bons anos a entrar na União Europeia, porque de facto os problemas do país
no que diz respeito à transparência, no que diz respeito ao relacionamento civil-militar, enfim, todos os critérios são muito complexos. Quer dizer, pouco antes do início da guerra, Zelensky andava a ilegalizar partidos e a ilegalizar órgãos de informação, não é propriamente um regime que respeita os direitos fundamentais. Mas o essencial não é isso. O essencial é uma mobilização. Nós estamos, e há consenso político sobre isso à esquerda e à direita, na maior parte dos países europeus, nós estamos ante uma guerra de agressão, de anexação e que visa desequilibrar, destruir tudo aquilo que eram equilíbrios políticos existentes na Europa, garantidos por tratados internacionais. Contra uma guerra de agressão tem de se criar uma frente comum. Essa frente comum é apresentada em termos sempre muito simples. São os valores da liberdade, são os valores da democracia contra os valores da ditadura e da agressão. É assim que se mobilizam as pessoas. Lembrar que aqui em Portugal não se tem... Naturalmente. Lembrar que aqui em Portugal nota-se que não há consciência nenhuma de que a Europa está em guerra. É um tema que não é discutido politicamente, que entra quase na chinquilharia política, como a história do envio dos helicópteros Kamov para a Ucrânia, e isso vai-nos custar caro, porque nós estamos numa guerra. Não se trata apenas de repor o valor das pensões ou dos orçamentos em função dos salários da função pública. A situação é muitíssimo mais complexa, muito mais complicada do que isso. Estamos em guerra em Portugal. Nem governo, nem oposição sublinham e chamam a atenção para as dificuldades que vão advir para aí. E como é que chamamos a atenção para isso, sem ser se pelos próprios protagonistas, eles não devia ser necessário chamar a atenção. Pela sua vontade, parece que não querem chamar a atenção para esse facto, porque realmente a inflação, tudo o que estamos a viver hoje em dia, está relacionado com guerra. Não exclusivamente com a guerra, mas em grande parte, na maior parte das situações, para a nossa economia, é derivado a esse tipo de situação provocada pela guerra. Por exemplo, esta semana tivemos a polémica sobre se a Nigéria cumpre ou não aquilo que são os acordos de venda de gás natural a Portugal. Os preços são bastante atrativos em termos internacionais, porque estes contratos foram já celebrados há algum tempo, e depois discute-se quais são as alternativas a essas eventuais insuficiências, falhas nos fornecimentos de gás por parte da Nigéria. Mas não se fala depois do resto daquilo que está a acontecer no centro e no leste da Europa. Não se fala, por exemplo, daquilo que são atos de terrorismo, reconhecidamente atos de terrorismo, que têm atingido infraestruturas vitais na Europa. Nós tivemos... Isso é interessante. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com o já anunciado fecho das fronteiras por parte de França e da Suécia para os próximos 6 meses? Não sei. Quer dizer, porque o motivo, eles não explicaram porque eles falaram ameaças terroristas. Ameaças terroristas, redução, combate à ameaça da migração ilegal, na sequência do que o João estava a dizer. Sim, pode estar. Quer dizer, ninguém sabe, há imensas coisas curiosas, mas antes disso, eu estou de acordo com este ponto essencial que o João refere. Quer dizer, não se discute em Portugal, de uma forma séria, a guerra, o que a guerra significa e as nossas responsabilidades, porque, quer dizer, fazemos parte da NATO, fazemos parte da União Europeia e são estes países que estão num confronto evidente. E isso parece-me ser relativamente pacífico, independente das objeções que eu possa ter sobre uma coisa ou outra. Agora, nós não discutimos este problema como não discutimos nenhum outro no passado, quer dizer, não é? Eu ainda me lembro que em 1991, quando foi o primeiro conflito no Golfo Pérsico, metade do país se levantou em revolta contra o facto de Cavaco Silva na altura enviar uma fragata, não é, para a região. Portanto, isto é uma coisa muito portuguesa da população, mas também das chamadas elites, que acham que o mundo, provavelmente o mundo ali para além de Badajoz já não tem nada a ver connosco.
ou se tem alguma coisa a ver connosco, é para sacar uns euros lá em Bruxelas. É a vaca leiteira, a ideia que sempre houve a Europa, aquela coisa mínima, começou não, mas é pior do que a CEE, a União Europeia e tudo mais, essencialmente uma vaca leiteira, fala-se de subsídios. É pior do que isso, é aquela coisa salazarenta de, ainda bem que o Dr. Salazar nos livrou da guerra e não sei quem, não sei quantos, quer dizer, eu acho que isto é uma coisa muito portuguesa de virar as costas para o resto do mundo e pensar que o que acontece lá fora não traz consequências cá dentro. E acho que há um mau trabalho a ser feito pelos mídias, que tratam isto como se isto fosse um jogo de bola, não é? E isto vê-se no tipo de debates que são feitos entre um pró-Putin e um pró-ucraniano e depois, quer dizer, de facto não se escuta o essencial. E no que diz respeito ao Governo, o Governo, por razões óbvias, não tem grande interesse em falar sobre o assunto e a oposição, curiosamente, nada sabe sobre o assunto. Literalmente, acho que nada sabe. Passam-se coisas absolutamente vergonhosas. Eu não ouvi ainda nenhum político português pronunciar-se sobre qual a política de refugiado político a aplicar pela União Europeia e por Portugal em relação a desertores e refratários russos. Zero. Nunca ouvi nada, ouvi nada sobre isso, nem vou ouvir nada sobre isso. Sobre as políticas de migrações, então nem vale a pena falar. Nós tivemos um caso absolutamente escandaloso, obsceno, esta semana, dos migrantes que são encontrados nus e que os turcos dizem que foram os gregos dizem que foram os turcos. Quer dizer, alguém maltratou aqueles migrantes que podem vir ou não pedir estatuto de refugiado, ou podem ser apenas migrantes económicos, é irrelevante para o caso. Agora, encontrou-se uma série de homens nus numa ilha entre a Grécia e a Turquia diz que a culpa foi dos gregos, os gregos dizem que isto passa-se na União Europeia, isto não se discute mesmo, por exemplo, só houve um artigo do jornal, creio eu, sobre os 5 anos da morte de uma jornalista de investigação em Malta que foi assassinada com uma bomba que fez explodir o seu automóvel particular e que é um caso que ainda não está esclarecido mas há até um caso hoje. pior do que esse, que é a célebre explosão na Nord Stream 1 e Nord Stream 2, não é? Porque, de repente, o que nos é dito é que a Alemanha e a Suécia sabem quem fez a sabotagem, mas não vão dizer, não é? Porque há razões de interesse nacional. Isso é uma, ou digamos, eu acho que aí convém sublinhar que isso é uma informação não confirmada. Vai-se confirmar, pois já reparaste que nunca mais, um dia, 2 dias depois, foram os russos, e depois nunca mais se falou sobre o assunto. Isso é que vivemos num mundo de informação e contra-informação, isso aí está fora de questão, é óbvio. Está bem, mas quer dizer, se é verdade, e eu acho que isto é verdade, aliás, que os alemães e os suecos não vão dizer quem rebentou com o gasoduto, por razões de segurança nacional. Há uma grande probabilidade de um aliado estar envolvido. Claro! Como é evidente, como eu disse logo no início, quer dizer, aquela operação provavelmente foi os Estados Unidos, ou foi os Estados Unidos que pediu um dos seus aliados, provavelmente a Polónia, e isto agora porque não há, se fosse a Rússia de facto, qual é a razão de segurança nacional para não revelar que é a Rússia? Repara que eu ia referir isso há pouco, nós temos uma saraivada, e a nossa comunicação social não está a dar atenção nenhuma a isso, de alegações de atos terroristas que surgem diariamente por todo lado. A Rússia acusou potência não nomeada ou potências não nomeadas de ter efetuado um atentado contra o gasoduto sob o Mar Negro que liga a Rússia à Turquia. Na Alemanha houve um atentado que paralisou durante mais de 24 horas boa parte da circulação ferroviária no país no fim de semana passado. Este tipo de notícias são aquelas pequenas notícias soltas que de facto são as pessoas especializadas que começam a juntar aquele puzzle, indicam que está em curso por todo lado, por diversas potências, toda uma série de ataques de diversos tipos, já para não falar dos ataques informáticos, que podem se revestir de características muito graves, sobretudo porque são ataques que estão a incidir sobre aquilo que se chama as infraestruturas críticas de
comunicações, de abastecimento de energia de todo o continente europeu. Isto de um lado e do outro. É grave e não se discute, não se chama a atenção para isto. É tão grave como as migrações ou o estatuto de refugiado político. Depois do Prémio Sakharov, vamos olhar para o Reino Unido, onde Liz Truss está a bater recordes de impopularidade. Desde que tomou posse no início de setembro, a nova Primeira-Ministra não parou de cair nas várias sondagens que medem a satisfação dos britânicos com o governo. A mais recente, do YouGov, indica que apenas 1 em cada 10 britânicos tem uma opinião favorável da Primeira-Ministra. Mesmo entre os conservadores, os resultados são desastrosos, com apenas 1 em cada 5 a terem uma boa imagem da lida do seu próprio partido. Passou pouco mais de um mês, Vasco. Como é que isto se explica? O facto de todos nós nos rirmos já explica tudo. Pois, a explicação, a piada faz sozinha. Claramente a senhora não está à altura do cargo que exerce. O que não é propriamente uma surpresa, porque eu recordo quando ela era Ministra dos Negócios Estrangeiros, alguns casos é que apontavam para alguma gravíssima, nomeadamente em Moscou, não é? Gravíssima incompetência, mas pronto, quer dizer, acho que as pessoas lhe deram o benefício da dúvida e de facto revelou-se é mais do que incompetente. Eu ia usar uma palavra que agora não se pode usar, não é politicamente correta, mas eu não consigo pensar num sinónimo que é autista, não é? Quer dizer, parece que não tem os pés, não vive neste planeta. Aquela conferência de imprensa que ela deu há coisa de uma semana, de 8 minutos, eu nunca vi uma coisa assim ever, nos Estados Unidos, em Portugal, em Espanha, nunca em lado nenhum. Está tudo mal. A roupa dela, o olhar para o chão, o que os disse, silêncios, tudo mal. Tudo. E, portanto, eu acho que ela ontem, ou o que foi, não apareceu no question period enquanto falava o líder da oposição, mas logo que o líder da oposição se calou, apareceu. Portanto, há aqui um problema sério, que é ela. Ela deu uma entrevista a pedir desculpas. Vamos ouvir. I recognise we have made mistakes. I'm sorry for those mistakes, but I've fixed the mistakes. I've appointed a new Chancellor. We have restored economic stability and fiscal discipline. Pois ela já pediu desculpa várias vezes por várias coisas. A verdade é que é tudo aquilo que ela prometeu na campanha, já recuou em tudo. O mini orçamento que foi apresentado há 3 semanas, julgo eu, também praticamente, quer dizer, em tudo não, ainda há algumas coisas. Isso é uma questão interessante, o orçamento que é apresentado, teoricamente, é o orçamento dela. Agora, sim. Sim, ela é Primeira-Ministra. É Primeira-Ministra, o orçamento é dela. O chanceler é demitido e ela fica. E o que o novo chanceler faz, dá uma volta de 180 graus. Certo. E ela diz que é o orçamento dela. E ela diz que é o orçamento dela. Mas como é que isto... Espera aí, nós aqui temos de fazer uma pausa para lembrar a quem nos está a ouvir, pode não ter isso presente, que isto para nós não faz nenhum sentido em Portugal, sei lá, não vamos comparar com Portugal, porque não, estávamos a arranjar uma explicação. A situação, o sistema inglês permite que os deputados do partido que tem a maioria e que formou o governo substituam por votação interna do próprio partido o primeiro-ministro, sem necessidade de recorrer a eleições. Os 2 candidatos apresentaram programas completamente distintos. Acabou por ser eleita a Liz Truss contra o programa do seu rival, Rishi Sunak. Agora ela está a governar com o programa de Rishi Sunak. A situação é esta. Para os ouvintes não se perderem naquilo que é a confusão britânica. O primeiro problema. O primeiro dos problemas. Não é? Porque o segundo problema é que ela já não tem o apoio do partido no Parlamento. Aliás, nem sequer no governo, no gabinete já tem o apoio dos ministros e isso vê-se que andam todos em roda solta. Agora... Desculpa, só um exemplo. Quando nós nos sentámos aqui, estamos a gravar numa quarta-feira, foi a primeira vez que ela foi, desde todas estas últimas alterações, ao Parlamento. Não brilhou no debate contra a oposição e são bastante bons, quer o líder trabalhista no debate parlamentar, quer o líder do Partido Nacional Escocês, um orador absolutamente notável. Ela não brilhou, saiu do Parlamento e logo a seguir é anunciado que agora se caiu mais um membro do seu governo, é a Ministra do Interior. Isto na quarta-feira, depois do debate parlamentar.
Que é a ministra, uma aliada dela. Que era uma aliada dela e é no momento em que estamos a gravar, e na sexta-feira provavelmente a situação já será completamente diferente, fala-se de que ela poderá ser substituída por um representante ou uma representante daquilo que foi a sua oposição de Rishi Sunak. Portanto, esta é uma situação em que a senhora já não está a governar, a senhora está apenas a tentar encontrar alguns apoios dentro do próprio partido. As próximas eleições estão previstas para o final de 2024. Ela pode aguentar? Não, pode. As sondagens indicam que se houvesse eleições hoje, o Partido Conservador se tornaria a terceira força política. Eu acho que ela não se aguenta, mas pode aguentar-se. Porquê? Neste momento, ela foi eleita pelos membros do partido. Há movimentações para alterar o sistema de eleição, isto é, os membros do Parlamento não querem que o próximo seja eleito pelos membros do partido. O grupo parlamentar quer ser o grupo parlamentar a escolher, que aliás era assim nos anos 50. Para evitar os 2 meses que se passaram, por exemplo, entre a substituição, entre a demissão de Boris Johnson e a entrada de Trump. Agora, alegadamente por essa razão. Agora, o problema é que a oposição não tem um candidato. O problema é que o Partido Conservador está dividido pelo menos em 4 fações, não é? Uma fação mais centrista, esta fação libertária de Truss, depois os populistas nacionalistas de Boris Yeltsin e os velhos One Nation Tories, que é assim centro-esquerda, que a Margaret Thatcher chamava os molhados, não é? Os wets. Portanto, estes grupos todos estão à pancada uns com os outros e não é claro que haja alguém que possa ser minimamente consensual. E eu recordo que este problema da Liz Truss já era o problema do Boris Johnson, só que o Boris Johnson ali no meio ganhou uma maioria brutal, que lhe deu folga, mas já era o problema da Theresa May. Portanto, isto é um partido que está esgotado. Do Brexit. E era isso que eu ia dizer. Eu li o artigo muito interessante do João Marques de Almeida no Observador, que dizia justamente isso, que o governo inglês tem um problema desde o Brexit, do referendo em 2016, já teve 3 primeiros ministros. Concordam? Em absoluto, porque nunca conseguiu, todas essas fações que o Vasco estava a referir, nunca conseguiram elaborar uma política alternativa. Tem chavões, como diz Liz Truss, eu quero é crescimento e estabilidade. A pessoa sabe dizer isto, não consegue dizer mais nada, mas não estabeleceram políticas alternativas de entrarem num esquema competitivo com a União Europeia através de um sistema regulatório diferente daquilo que existe na União Europeia, para promoverem maior atração de capitais para a City, para o mercado de capitais londrinos, de tentarem estabelecer algo que obviamente demorará sempre anos e anos a negociar, novos acordos comerciais com os Estados Unidos, com a Índia e com países do leste da Ásia que permitam uma maior margem de competitividade às empresas britânicas. Estas metas nunca conseguiram concretizá-las em planos e nunca as conseguiram aplicar. Portanto, desde o Brexit, para além daquilo que eram os problemas óbvios que toda a gente, mesmo dentro do próprio partido, tinha chamado a atenção, as questões que iam haver com o mercado laboral, o problema que ia surgir e que é praticamente insolúvel nestas condições da fronteira com a Irlanda do Norte e da eventual reunificação da ilha, o problema que poderá ou não vir a ser levantado por um novo referendo para a independência da Escócia. Todos estes problemas vão-se acumulando uns em cima dos outros e neste caso nem podemos sequer dizer que a União Europeia ultimamente tenha tido uma atitude agressiva em relação à Grã-Bretanha, dado que o estado de desordem política, de desorientação política é tamanho na Grã-Bretanha que não há com quem negociar. Por acaso acho que o problema é um bocado mais grave do que isso, quer dizer, acho que o problema tem que ver com a sustentabilidade do Estado Social, do welfare state, que é um problema da Grã-Bretanha, mas também nosso, europeu e também dos Estados Unidos. Os Estados ocidentais cresceram de tal forma, não é? Têm gastos fixos. No caso português, acho que os gastos fixos no orçamento são tipo 86%, 87%, uma coisa assim do género. Mas o Estado Social, as prestações sociais, a saúde, a educação e agora a defesa, porque uma das coisas que ficou
orçamento revisto é o aumento da despesa de 2% para 3% do PIB, que é uma brutalidade. A nossa despesa está à volta de 1,4%, 1,5% por aí. Mas as exigências que são colocadas ao Estado significa que a despesa é brutal. Sendo a despesa brutal, de facto só há duas alternativas, não é? É aumentar impostos ou endividamento. Ou capacidade exportadora através do aumento da produtividade. Certo. Mas isso é o tal crescimento que a senhora fala. Que falam todos. Está bem, mas ninguém tem, quer dizer, nós em Portugal estamos estagnados há 20 anos, portanto ninguém tem isso. Portanto, neste momento, e acho que isto é que explica a reação dos mercados, estava-se a propor reduzir a receita e ao mesmo tempo aumentar consideravelmente a despesa, nomeadamente nas propostas para ajudar as famílias com o aquecimento, o preço energético. E, portanto, a reação dos mercados foi óbvia, não é? Quer dizer, mas este problema também é um problema da União Europeia, não é? Que os nossos, é o problema português. Os nossos gastos são tão elevados, que não é possível reduzir impostos se a gente quer manter este nível de serviços do Estado. E depois... Desculpa, que claudicaram notoriamente, como foi o caso da Inglaterra, durante a pandemia de Covid, não é? O que tornou isto ainda mais premente e mais urgente. Sim. Desculpa, está bem. Mas o que acabará por acontecer é que vai começar a haver cortes nos serviços, que é aquilo que está anunciado na Grã-Bretanha, e de certa forma é a mesma coisa que está a acontecer em Portugal, quando um destacado membro do Partido Socialista diz que a DSE deve ser alargada obrigatoriamente para toda a população. O que é que isso quer dizer? Uma fonte de receita para financiar o serviço para evitar cortes, que na prática é o que é. Portanto, este problema e a reação dos mercados é tão interessante porque se esperava o contrário, como o João estava a dizer, que depois do Brexit, Londres, a Grã-Bretanha seria a Singapura da Europa. Foi isso que foi vendido, é isso que falha, acrescentando-se ainda a todos estes problemas a questão da unidade do próprio Reino Unido, que agravou-se a situação profundamente com o Brexit por causa do Estatuto da Irlanda do Norte, ou seja, que relação é que tem de facto os 13 condados sob domínio britânico e ainda pertencem ao Reino Unido com a República da Irlanda, e aquela solução temporária fantasiosa de ter uma fronteira que não é uma fronteira no meio do mar, enfim. E agora maioritariamente católicos. Sim, para além já ainda daquelas mudanças demográficas que vão acontecendo, em que já não se trata de uma maioria protestante a governar os 13 condados, porque agora a maioria é católica. E depois há ainda a questão da secessão da Escócia. A secessão da Escócia, para quem pensar que é um problema assim muito vago e que, enfim, não é nada de extraordinário. Porque, é para além de Badajoz, não tem nada a ver com É para além de Badajoz, e eles vão acabar por se dar todos bem, porque todos gostam de whisky, de chá e essas coisas todas, e comem o caril de frango marinado e tal. Não, é um problema altamente complicado, porque o petróleo e o gás do Mar do Norte estão na Escócia, porque as bases de submarinos nucleares da Grã-Bretanha estão em Scapa-Skoll, que é na Escócia, e por aí fora. Portanto, é um problema muito, muito complicado. E se ainda existem conservadores na Escócia, coisa que agora provavelmente é que já não há nenhum, não é? Não tem solução nas próximas eleições. E, portanto, a Grã-Bretanha, estamos a falar de uma grande potência económica, de uma potência nuclear, de um membro do Conselho de Segurança, não é país que possa estar permanentemente nesta desordem, porque isto começa já a afetar aquilo que é o próprio funcionalismo público do país, que é aquela estrutura que nos falha a nós completamente em Portugal, por exemplo, mas que em países como a Bélgica, como a Alemanha ou como a Grã-Bretanha permitem uma certa continuidade da administração pública, independentemente de alterações radicais de política. Até isso está a ser posto para a Grã-Bretanha. Mas, João, a bem da verdade, a Grã-Bretanha já viveu momentos como este, nomeadamente nos anos 70, durante o Harold Wilson. De profunda desorientação no final dessa económico, trabalhista. Temos que organizar um podcast para discutir só a Grã-Bretanha e as particularidades e as possibilidades que podem... Nós devemos organizar mas é feito na Grã-Bretanha. Feito na Grã-Bretanha. Mas aí vamos separar-nos com muitas greves, porque há greves diárias, não esquecer. Para já, de uma forma mais modesta, temos que passar às sugestões, de uma forma breve. Na realidade tenho duas sugestões. Uma é uma conhecida do Luís de Almeida Sampaio, chamado Diplomacia em Tempo da Troika.
portanto, o nosso embaixador, na altura, em Berlim, e escreve um livro muito interessante e tem um prefácio do ex-primeiro-ministro Passos Coelho, que também é bastante revelador, bastante interessante, e, portanto, para quem se interessa pela história e política recentes do país, este livro é muito, apesar de não concordar com tudo, mas é muito informativo. Mas a minha grande sugestão é o vencedor do prémio Brooker, que se foi anunciado na segunda-feira, portanto há uns dias. É um livro chamado, ainda não está em português, vai estar um dia destes, mas o título é The Seven Moons of Mali Almeida. E é escrito por um senhor cujo nome é absolutamente impronunciável, Shihan Karunatilaka, acho que é assim que se diz, não faço ideia, mas é o vencedor do Booker deste ano. Porquê é que isto é interessante? Em parte por causa do nome, não é? O Mali Almeida. Almeidas Pereiras é comum, não sei. Almeidas Pereiras Teixeiras, não sei o quê. Portanto, isto é um livro que nos diz alguma coisa no sentido em que Portugal tem uma ligação histórica muito interessante, que se reflete aqui no título, e para além disso é um livro muito bem escrito. João? Eu vou só... Mudando de área geográfica, mas que também nos pertence, um livro sobre o chamado Médio Oriente. É de um grande especialista francês, Jean-Pierre Filliou. Ele escreve com muita regularidade num dos jornais de referência franceses, o Le Monde, e foi agora publicado numa excelente tradução a sua história laica do Próximo Oriente. Ele chama a atenção para fugirmos aos clichês dos choques de civilização e por isso mesmo escolhe uma determinada data, que é o ano de 395, para descentrar e iniciar esta história. Porquê este ano? Porque é uma altura em que estão em confronto dois grandes impérios que vão definir aquilo que são as grandes zonas culturais e civilizacionais do Levante. Por um lado, o Império Bizantino, por outro lado, com a sua capital em Constantinopla, a atual Istambul, do outro lado, o Império Persa Sassânida, com a sua capital em Xenofonte, muito perto da atual Bagdá. A partir daí, ele desenvolve esta história com as dinâmicas próprias internas do próprio Médio Oriente e não apenas como o Médio Oriente palco de conflito através da presença de potências estrangeiras, sobretudo potências ocidentais, desde a invasão do Egito por parte de Napoleão Bonaparte até depois ao período de confronto soviético-americano no Médio Oriente e por aí fora. Haverá talvez pessoas que sejam um pouco renitentes a certo tipo de análise que ele faz do que seja a dinâmica própria emancipatória de revoluções anti-regimes ditatoriais no Médio Oriente, mas o livro é de tal maneira sintético, bem escrito e informado que vale bem a pena ler. Muito bem, da minha parte a sugestão é uma olhada à edição deste sábado, que está nas bancas, e o Conselho de Segurança que fica por aqui, como habitualmente pode ouvir-nos no site da Sábado e nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.